Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos criando um blog com o Ruby on Rails, né? E nesse episódio a gente vai fazer as validações do nosso formulário de criação de posts, né? No último episódio, aqui no último vídeo, a gente criou o mecanismo de criação de posts. Quando o usuário quiser criar uma nova postagem, ele vai preencher esse formulário aqui e vai enviar lá pro back-end. E essa nova postagem ela vai ser salva no banco de dados. Porém, eu não quero que esse post ele seja salvo vazio, sem um título e sem um body, né? Sem um conteúdo. Então, para isso, a gente vai usar o mecanismo de validação do Rails, né? A gente vai aqui no Google e vai colocar Rails e vamos pesquisar aqui no Getting Started as validações do Rails. E aqui no Create New Article a gente pode verificar que nós temos a parte de validação e display errors e mostrar erros, né? Então a gente pode ver que aqui tem um exemplo validando o título e o body, que é bem o exemplo que a gente está usando lá na nossa aplicação, né? Aqui ele está usando como exemplo um artigo e lá a gente está usando um modelo chamado posts, né? Então vamos lá, né? Lá no model, lá no VS Code, a gente vai abrir o model do post, né? E aqui nesse model a gente vai adicionar essa validação de presença, ou seja, eu quero dizer que o título ele tem que estar presente, né? Então a gente vai colocar aqui validates o atributo que eu quero validar e qual o tipo de validação. Validação de presença eu quero que seja true. Bom, o que vai acontecer agora? Quando a gente tentar criar agora um model, um post vazio sem título, o Rails ele vai mostrar um erro dizendo que esse post ele não é válido. A gente pode ver isso aqui no console do Rails. Entrando aqui no Rails console, a gente tentando criar manualmente um post, a gente vai poder ver esse efeito. Eu vou criar um post aqui no terminal, post.new, e eu vou testar se esse post ele é válido com esse comando post, perguntando se esse post é válido. E o Rails vai me dizer que é falso, certo? Mas se a gente colocar nele o título, post.title, e eu disser que o título é exemplo de título, der um enter, e se eu perguntar de novo agora se esse post é válido, ele vai me dizer que é true. O que acontece? O Rails não vai deixar a gente salvar um objeto ali, um registro no banco de dados, se esse registro não estiver respeitando as validações que a gente definir lá no model, no arquivo de model, né? E como a gente viu agora, se eu tentar salvar esse post com post.save, vai dar certo, porque agora esse post está válido, certo?
Vou dar um Ctrl D aqui para sair e vamos voltar lá para o nosso VS Code. O que pode acontecer agora? O que a gente vai fazer? Lá no nosso controller, Posts Controller, né? A gente tinha feito esse if else aqui, testando se o post foi salvo, né? E se o post fosse salvo, se fosse bem sucedido esse salvamento, a aplicação ia ser redirecionada para a página que lista todos os posts, né? Mas se desse erro, como por exemplo algum erro de validação, ela entraria aqui nesse render new e renderizava de novo para a gente o formulário, né? Vamos fazer um teste aqui. Lá no nosso navegador, a gente vai atualizar a página aqui para ver se deu tudo certo e vai tentar salvar um post sem título. Eu vou clicar em criar post e não vai dar certo, porque como a gente viu aqui, ele vai ficar preso aqui nesse erro de validação e ele não vai salvar o post. Então o post aqui não vai dar erro na hora de salvar o post e ele vai cair aqui nesse render, né? E a gente pode aproveitar isso para a gente passar aqui para o render um sinal, um status code de uma requisição que não foi bem sucedida. No caso, um status code status unprocessable entity, que seria entidade não processada, né? A gente passando esse status code pro Rails, lá no nosso navegador a gente vai observar o seguinte. Eu vou abrir aqui no Ctrl Shift I, o nosso console aqui do Chrome, e olha só que interessante, quando eu criar um post, ele vai dar um erro 402 unprocessable entity, que é um status code HTTP que vai dizer aqui para o navegador, ou seja, por exemplo, se isso aqui fosse uma API, se essa aplicação fosse uma API, uma outra aplicação cliente, ela ia receber esse status code 422 e ia perceber que algo deu errado, né? Então a gente aqui, fazendo isso, a gente está dizendo para o navegador que não foi possível processar essa requisição aqui lá no servidor, tá? Esse é um ponto importante, porque a partir disso a gente vai poder captar esses erros que estão sendo gerados lá no back-end e mostrar aqui em cima os erros para o usuário entender o que está acontecendo, né? Para o usuário poder então preencher esse título, saber que ele não pode criar um título, um post com um título em branco, né? Então vamos lá, a gente vai abrir o VS Code agora e vai lá na nossa view, na nossa página do formulário, aqui em Posts, New, e aqui em cima a gente vai criar um código aqui, Ruby, fazendo o seguinte, ó, @post.errors full
messages, né? Ponto it do message. Aqui a gente está percorrendo os erros, né, de validação aqui do post, né? Percorrendo, pegando essas mensagens e fazendo um it, né? Percorrendo todas as mensagens de erros, iterando aqui com essa, dentro dessa variável message, né? Mensagem. E aqui dentro a gente pode passar uma div ou um parágrafo, pode ser uma div com essa variável que a gente acabou de criar, que a gente está percorrendo aqui, a variável message, entendeu? E aqui, se deu tudo certo, agora lá no front-end a gente vai atualizar a página e vai tentar criar um post. E aqui em cima apareceu a mensagem de erro, title can't be blank, que é título não pode ser branco, não pode estar em branco, né, o título. E aí eu resolvendo essa validação, esse problema, e clicando em criar post, ele vai criar o post de forma com sucesso, né? Só vamos deixar uma linha aqui em branco, só para não ficar colado ali a mensagem, a gente poder enxergar melhor. Criar post, título não pode estar em branco, tá? E vamos adicionar também uma outra validação lá no model posts, uma outra validação que é no atributo body, validates body. A validação de presença, true, salvar, e já dá para ver que agora vão aparecer dois erros, ó. Power can't be blank, também o conteúdo não pode estar em branco, e ainda um tamanho, né? Vamos setar aqui um tamanho mínimo de 10 caracteres para esse post, né? Como que fica aqui então? Quando eu tentar criar um post, o que aconteceu? Length maximum minimum. Escrevi errado ali. Mínimo. Vamos atualizar. E aqui a gente pode ver os 3 erros funcionando, né? As 3 validações funcionando. A primeira validação, título não pode ser em branco, eu vou resolver. Meu último post, né? 2. Vou tentar salvar. Já sumiu a primeira validação, o primeiro erro ali, que era que o título não podia ficar em branco. E agora eu vou adicionar aqui um hello e vou tentar criar um post, vou tentar criar esse post, e ainda a gente cai na última validação aqui que a gente definiu, que um blog, né, uma postagem do blog não pode ser tão pequena, não pode ser menor do que 10 caracteres. Então vou botar hello world, este post é legal. E agora eu vou criar o post, e ele foi criado com sucesso, né? Então essa que é o sistema que o Rails usa
de validação, que é muito simples de aplicar. Tem vários tipos de validações, a gente pode ver na documentação quais os tipos de validações que tem presença, tem mínimo de caracteres, máximo, ou por exemplo, tem que ser um número, esse campo tem que ser um e-mail, por exemplo, pode usar regex também para ter um formato específico, um CPF, por exemplo, e muita coisa, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse era o objetivo deste vídeo, que era mostrar para vocês a validação e como mostrar erros na tela para o usuário saber o que está acontecendo quando ele estiver criando uma postagem, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!